Olá, caros estudantes, estamos aqui começando mais um módulo aqui no Instituto Mega Escola de Educação. Eu sou o professor Juan e a gente hoje vai começar o módulo de língua portuguesa para o concurso da PM de São Paulo. Começando aí, estamos aqui tentando aqui dar um direcionamento aí para vocês aí dentro dessas limitações atuais aí que estamos vivendo, né, da questão de pandemia, e estamos aqui seguindo aqui na nossa empreitada de levar vocês até a aprovação no concurso da PM de São Paulo. Sabemos que a caminhada é longa, nós estamos passando aí por vários adiamentos aí de vários concursos aí, não só o da PM, nós estamos passando por vários adiamentos. Então, estejam atentos, porque essa situação pode de repente começar aí a deslanchar de repente e de uma hora para outra começar a ter concursos semanalmente aí, ou de uma certa forma, com uma certa constância. E nesse meio pode de repente ir o bolo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que pode aí de repente estourar aí o concurso, vocês aí distraidamente não estão acompanhando e perder aí o bonde aí da história e perder aí a prova aí que de repente pode ser a oportunidade de vocês. Eu sou o professor Juan e estamos aqui começando o nosso módulo de língua portuguesa. Então, começando aqui, português. Aí nós temos aqui os objetivos, que é reforçar os conteúdos, reforçar os pontos mais importantes do tema e destacar o que é imprescindível para a prova. Pelo menos esse é a nossa intenção aqui de fazer com vocês. E aí, basicamente, pegar aqui fiz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu copiei e colei do que saiu no edital da PM de São Paulo. Esses são os tópicos que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários e não literários, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, pontuação, classe de palavras, e aí as 10 classes aí que vocês já devem estar até com os cabelos caindo, ou no meu caso aí com o cabelo branco aí de tanto já escutar aí de substantivo, adjetivo, numeral, pronome, e aí por diante. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e a crase. E aí, antes da gente começar, lembrando aí para vocês, não sei qual é a experiência de vocês aí com concurso público, mas eu falo para vocês, esse quadro que nós temos hoje, que vocês estão aí enfrentando hoje, na área para soldado da PM, na área militar, ele não era assim há cerca de uns 10, 15 anos mais ou menos, 20 anos no máximo, aí, essa configuração era diferente. O que encabeçava aqui antigamente, se vocês tiverem a oportunidade de pegar esses editais antigos aí do final da década, meados da década de 90, aí 96, 97 até 2000, 2001 mais ou menos, vocês vão ver que tinha outras configurações, que era o que? Divisão silábica, acentuação. As questões eram muito mais simples do que se é hoje, né? Perguntando qual é a divisão silábica da palavra amor, como que se acentua as proparoxítonas. Então, antigamente, essa configuração ali do edital, ele era bem mais simples, porque era um outro momento, era uma outra situação, a internet não estava tão difundida como está difundida hoje, e talvez daqui a uns 5, 6 anos, quando eu talvez estiver ministrando novamente essa aula, ou talvez estiver fazendo uma palestra na corporação onde vocês estiverem trabalhando, vocês provavelmente vão ver que o edital também mudou. Então, hoje em dia, eu costumo dizer que isso daqui é o sentido de importância que a PM, via a banca, né, via a VUNESP, coloca o que ela quer de vocês. O que ela quer de mais importante? É o que está em primeiro lugar, leitura e interpretação de textos. Leitura e interpretação de textos. Depois vem antônimos e sinônimos, sentido próprio, pontuação e aí por diante. E aí, dentro desse primeiro item, que é leitura e interpretação de textos,
o que eu quero trabalhar com vocês. Eu não vou, como costuma dizer, não vou fazer pano preto aí para vocês. Jogo as claras, costumo jogar as claras com vocês, dou a quem doer. Não tá me importando aí se o que eu vou falar vai magoar alguém ou vai deixar alguém triste. Eu quero falar a verdade para vocês, não estou aqui para enganar ninguém. E nem o Instituto Mega Escola de Educação tem esse intuito de estar passando uma situação que é irreal. Hoje em dia, qualquer concurso que vocês forem prestar, o primeiro item que aparece aqui é leitura e interpretação de texto. Vocês podem pegar concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Primeiro item de língua portuguesa é compreensão e interpretação de texto. Você pega concurso da Prefeitura de Piraporinha do Norte, leitura e interpretação de texto. Você pega concurso para, sei lá, concurso do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, leitura e interpretação de texto. Você pega o concurso, talvez, que eu considere talvez um dos concursos mais difíceis do Brasil, Instituto Rio Branco, concurso que forma diplomatas para defender o Brasil lá fora. É leitura e interpretação de textos. Vestibular da USP, leitura e interpretação de textos. Hoje não tem nenhum concurso sério, ou que se diga sério, a pessoa coloca em segundo ou terceiro, esse item ele vai para 3, 4 ou 5ª colocação, leitura e interpretação de textos. Por quê? Hoje em dia, mais importante do que vocês saberem pontuação, mais importante do que vocês saberem regras gramaticais, saber se o sujeito conjuga com o verbo, é saber interpretar um texto de forma correta. Então, essa é uma situação que na educação brasileira muito tempo foi deixada de lado. Nós tivemos aí muito tempo aí um tipo de educação que só cobrava conteúdo. Eu falo porque eu tenho um livro do final da década de 70, mas, se eu não me engano são 1000 exercícios de língua portuguesa e divididos por temas. O tema que mais tem ali, que é o tema número 1, é divisão silábica e acentuação gráfica. Que é isso daqui, cadê aqui? Que entraria crase e entraria pontuação. E divisão silábica, divisão das palavras. Em último seria a interpretação de texto, que tem meia dúzia de questões. Então, hoje em dia a situação mudou. Hoje em dia, a PM, no caso, a PM aqui de São Paulo, ela não quer um militar, seja ele um soldado de 2ª classe, que é o chão de fábrica, é o pessoal mais baixo que tem. O soldado, quando vocês chegarem na academia, é o que eu costumo dizer, e costumava dizer no quartel onde eu trabalhava, na aeronáutica, era o seguinte: o soldado ele só olha para cima. Vocês vão chegar do mesmo jeito, vocês só vão olhar para cima. É soldado de 1ª classe, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, suboficial, segundo, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, e aí governador, e aí para frente. Então você só olha para cima. Eles querem um soldado que saiba o que ele está falando. Eles querem um soldado que tenha um mínimo de traquejo com a dominância na língua. E aí vocês podem, de repente, me perguntar: mas professor, eu sei ler, eu faço as questões, eu acerto bastante questões ali de interpretação de textos, acho as questões fáceis, porque eu leio bastante. Eu falo para vocês, meu amigo, é isso aí mesmo. Um dos caminhos é de fato você ter bastante leituras. Você ter essa ampliação de mundo, que hoje em dia nós não podemos mais trabalhar com a ideia de conceitos fechados. A pessoa que está entrando hoje na Polícia Militar, que está entrando hoje na USP, que está entrando na Unesp, que está entrando no ITA, que está entrando na Academia da Força Aérea, que está entrando na Prefeitura, como eu falei, de Piraporinha do Norte, eles querem pessoas que consigam ler um texto e retirar todas as informações, ou pelo menos as informações mais importantes desse texto. E aí é o momento, principalmente na interpretação de texto, que aparece, que vocês descobrem, quando vocês vão fazer um concurso, quando vocês vão fazer uma prova, por exemplo, uma prova do Enem, é a hora que aparece que vocês ou estudaram muito e vocês têm muito conhecimento, ou que vocês apenas estão lendo
as mesmas coisas o tempo todo. Eu falo o que é ler as mesmas coisas ao tempo todo. Eu lembro de um colega meu que, quando eu trabalhava de porteiro, quando eu comecei a trabalhar isso há mais de 20 anos, tinha um carinha que ele era formado em ciências da computação, mas o cara só lia só a página de esportes. Chegava o jornal no serviço e só lia a página de esportes. Se perguntasse de um tenista que estava começando a carreira, ele já conhecia. Agora, você perguntava alguma coisa de economia, ele não sabia. Você perguntava alguma coisa de política, não sabia. Você perguntava alguma coisa de política internacional, ele não sabia. Você perguntava alguma coisa de, sei lá, de cultura, quem que ia fazer o show no Brasil, ele não sabia. Mas se perguntasse qualquer coisa, qual era o tamanho da bola, quantos gols tinha, ele sabia de tudo. Ou seja, ele se concentrou numa área e ele não ampliou conhecimentos. Então, o que vocês precisam hoje em dia não é apenas, não estou falando para vocês deixarem de ler aquilo que vocês gostam, mas vocês têm que ler aquilo que vocês gostam e ampliar conhecimento para aquelas coisas que muitas vezes vocês não gostam. Vocês lerem às vezes alguma coisa a respeito de cinema, vocês lerem alguma coisa a respeito de algum artista que você não gosta, você saber o que está acontecendo na televisão, qual é o programa que está sendo mais falado, menos falado, qual é a polêmica que saiu na televisão que de repente pode ser explorada por um concurso ou até por um tema de redação. Por exemplo, a gente sabe que tem apresentadores que são mais polêmicos, que gostam de criar uma polêmica. Então, por exemplo, um artista, um ator, um apresentador de televisão que de repente fala defendendo, por exemplo, o aborto, isso pode de repente virar um tema de redação, porque é um tema que está quente, é um tema que está no momento, está sendo debatido, é uma situação que ocorreu, por exemplo, há cerca de um tempo aí, já tem um tempo, a Argentina aprovou a liberação do aborto, o Brasil começou também alguma movimentação nesse sentido, mas por enquanto a situação continua a mesma. O aborto no Brasil, não. Tem gente falando a respeito de pedofilia, o que vale, o que vale a pena, vale mais o direito à vida ou o direito à crença, e aí você entra em debates ali acalorados, se você se deixar por isso daí. Então, não é apenas você ler o que você gosta, você tem que ampliar esse conhecimento. E por quê? Muitas vezes o texto, a resposta da questão, ela não está somente no texto, ela não tem somente o texto como referência. A referência, às vezes, o texto ele está falando ali de algum tema e de repente ele remete a alguma outra situação que se você não viveu ou que você não viu, você fica meio perdido. Por exemplo, debates que ocorrem frequentemente. Se a gente pegar a história do Brasil, por exemplo, debates que sempre ocorrem no Brasil. Por exemplo, a discussão da privatização ou não privatização da Petrobras. Quando você fala de privatização ou não privatização da Petrobras, e de repente alguém chega para você e fala, o petróleo é nosso, ou de repente alguém escreve um artigo, olha, o petróleo é nosso, ele não está fazendo uma referência apenas naquele momento, ele está fazendo uma referência da década de 50 do século passado, do século 20, quando Getúlio Vargas encampou o processo de criação da Petrobras. Por que o Getúlio Vargas criou a Petrobras? Porque antigamente as empresas estrangeiras elas vinham para o Brasil, a Shell, Texaco, Oil, Gulf, Valvoline, eles vinham explorar o petróleo brasileiro e, digamos assim, eles usavam e abusavam, faziam o que queriam aqui dentro. Getúlio Vargas viu e falou, não, temos que criar o petróleo, porque o petróleo está dentro do território brasileiro e nós temos que criar uma empresa para controlar isso daqui. Da mesma forma que ele criou a Eletrobras. Então, quando as pessoas falam o petróleo é nosso, eles não estão fazendo uma referência de agora, eles estão fazendo uma referência do passado. E aí vocês podem falar, mas professor, mas isso eu já li em história, já li mais ou menos, sei como é que é, não sei o quê. Então, vamos começar aí os nossos trabalhos, vamos começar aqui as nossas apresentações
para que a gente já comece a trabalhar e verificar o quanto nós estamos adiantados ou o quanto que nós temos que melhorar para chegar na excelência. Por exemplo, questão de prova que normalmente cai. Você cai um termo, a banca ela coloca um termo e ela fala o seguinte: esse termo é um termo anafórico ou um termo catafórico? E aí você fala assim, não sei nem o que está falando. Esse tema está retomando o tema A ou está retomando o tema B? Vocês sabem, através da leitura, vocês conseguem fazer essa percepção? Isso daqui é um elemento vicário. O termo X é um elemento vicário do termo Y. Vocês conseguem puxar? Não sei. Então, por isso que nós temos que começar do beabá, com vocês, tentar começar desse beabá de forma clara, tentar passar isso daí de forma clara e rápida para vocês. E caso vocês já saibam, beleza, é uma revisão para vocês. Se vocês não souberem, como eu costumo dizer em todas as aulas aqui, o portal do Instituto Mega Escola de Educação está à disposição de vocês. Mandem as suas dúvidas, mandem os seus questionamentos, a gente responde para vocês. E para quem não sabe, a gente já está dando aí a aula aí para vocês, de repente, aí salvar talvez uma ou duas questões na vida de vocês. Que é uma ou duas questões que provavelmente salvam a vida e determinam se vocês estão aprovados ou se vocês vão ter que recomeçar a reestudar tudo de novo, aquilo que vocês estudaram durante o ano. Beleza? Vamos aqui seguir adiante. Então, como eu falei, esse daqui é o que vai cair, é o edital da PM de São Paulo, de vocês, e aqui está todo o conteúdo que vai cair para vocês. Então a gente vai passar por todos esses 9 pontos aqui de língua portuguesa. E aí, começando o nosso... Vamos ver se eu consigo passar adiante. Aí, leitura e interpretação de textos. Então, leitura e interpretação de textos, literários e não literários. Então, começa aqui com compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Quando a gente fala compreensão, e aí eu quero que vocês gravem isso daí, que vocês tenham isso bem guardados na mente de vocês, que isso daí é importante para vocês entenderem por que tem compreensão e interpretação de textos. Eu já vi alunos aqui, meus e vamos assim, e de outros professores, falar que compreensão e interpretação de texto é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é parecido, mas é diferente. Compreensão, ele trabalha com dados, ele trabalha com situações dentro do texto. Ele trabalha com situações dentro do texto. Ou seja, você consegue, através da leitura, reconhecer aquilo que está sendo pedido. A interpretação é um passo além da compreensão. A interpretação, muitas vezes, você vai buscar formas fora do texto para você poder conseguir resolver a questão. Então, essa segunda parte, ela é mais complexa do que a primeira parte. A compreensão ela é mais simples, porque você vai buscar as informações dentro do texto, e a interpretação você vai usar a compreensão para você extrapolar aquilo lá, para que você possa pegar toda a amplitude do conhecimento que aquele texto pretende passar. E aí, meus amigos, para a compreensão, vocês até conseguem se virar relativamente bem, em todas as questões. Agora, a interpretação, se vocês não tiverem hábito de leitura, e eu falo leitura, é leitura mesmo, não é ficar lendo fofoca, não é ficar lendo horóscopo, não é ficar vendo se o Corinthians perdeu, o Palmeiras ganhou, ou se o São Paulo passou para frente, não é nada disso. É vocês ficarem lendo o texto diverso. Sugestão para vocês. Vocês têm uma coisa na vida de vocês chamada celular, correto? Todo mundo tem. Não adianta falar que não tem. Outros, é claro que uns têm os celulares mais bonitinhos, mais avançados, outros têm os celulares mais primitivos, aí, mais antiguinhos lá, mas bem ou mal todos têm. O que eu sugiro para vocês?
cronometre, coloca no despertador de vocês, aí do celular de vocês, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Leiam todo dia. 10, 15 minutos. Leiam um texto variado. Hoje vocês estão lendo sobre política. Pô, professor, eu não entendo nada de política. Política é uma coisa que eu não entendo. Não interessa. Leia. Professor, leia alguma coisa sobre ciência. Professor, eu não gosto de biologia. Leia alguma coisa sobre biologia. Eu falo para vocês por quê. Primeiro, vocês vão começar a ampliar uma coisa chamada vocabulário. Que daqui a pouco a gente vai falar essa questão do vocabulário. Vocês vão ampliar conhecimento. Mesmo que vocês não entendam, mesmo que vocês não tenham ali a compreensão total do texto, mas procurem já de alguma forma ir lendo textos variados. E aí eu falo da segunda coisa que eu falo da questão de ler textos. Muitas vezes as bancas, elas pegam textos de revistas, pegam textos de jornais. Então, isso eu falo por experiência própria, várias vezes eu praticamente ganhei tempo em responder as questões. Por quê? Porque eu já li aquele texto quando saiu a revista. Eu já li aquele artigo quando saiu no jornal. Eu já li aquela entrevista quando saiu no meio de comunicação, quando saiu pela internet, por exemplo. Então, quando você já tem aquele texto, você já leu aquele texto anteriormente, antes da prova, você tem uma vantagem enorme sobre outras pessoas que não leram. Primeiro, você vai ler aquilo lá rapidinho, enquanto o teu candidato que está ali concorrendo com você, ele vai ler aquele texto em 5, 6 minutos, você em 1 minuto, 2 minutos, você já leu aquele texto, porque você já leu ele anteriormente. Então você já está em vantagem perante o teu concorrente. Então, a compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Então procure. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Se vira. É essa a questão. Pega 10 minutos, vai lá no banheiro, pega o jornal, vai para o banheiro lá, fazer o número 1, número 2, fica ali penteando o cabelo, passando escova e lendo a reportagem ali. Vocês estão no momento que vocês, e eu costumo dizer que esse momento de preparação para concurso, que vocês, ou vestibular, ou o que quer que vocês estejam querendo fazer, é um momento de preparação para a guerra. Vocês não estão em condições de ficar negociando tempo. Tempo perdido e não estudado é tempo que vai fazer falta no dia da prova. Então, levem isso daí daqui para frente para vocês poderem, de alguma forma, tentar se organizar para isso. 10 minutos, todo mundo pode. Se for em último caso, leia enquanto você estiver comendo, leia enquanto estiver tomando café. Ah, professor, mas o pessoal fala que na hora do café a gente tem que conversar com o pai, com a mãe, com não sei quem, com o vizinho. Tem que conversar, mas tire ali 10 minutos. Ou 10 minutos antes de dormir, até para ajudar a pegar no sono. Ou, igual tem um pessoal aí que fala que é o clube das 4 da manhã. Se for, acorde 15 minutos antes, não tem problema. O importante é vocês lerem textos variados. O que nós vamos trabalhar também? Reconhecimento de tipos de gêneros textuais. O que é uma dissertação? Por exemplo, se cair na prova de vocês, tem um texto ali e está escrito assim, conforme a apresentação desse texto, esse é um texto predominantemente dissertativo ou é um texto puramente dissertativo? Vocês vão saber isso, vocês vão saber dizer, olhar no texto e você falar, não, esse texto é puramente dissertativo. Esse é um texto predominantemente narrativo. Esse é um texto totalmente descritivo. Vocês vão saber dizer isso daí com certeza? Ou vocês vão ficar na dúvida? E eu falo por causa desses dois detalhes, dessas duas palavras, predominantemente e totalmente. Ou puramente, ou seja, o que é um texto totalmente? É um texto que é dissertativo, descritivo, narrativo, de ponta a ponta. O que é um texto predominantemente? É um texto que ele tem a grande parte dentro desse gênero, seja dissertação, narração ou descrição,
mas tem elementos de outros gêneros lá dentro. Vocês vão saber reconhecer esses temas lá dentro? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Domínios de mecanismos de coesão textual. Vocês conseguem, digamos assim, caiu um texto de interpretação de interpretação, ou de compreensão de texto. Caiu a pergunta mais ou menos assim: o texto que se refere, a palavra que se refere ao termo tal, dando coesão ao texto. Vocês vão conseguir dizer se essa partícula que, ela realmente tem ligação com aquele termo que está colocado ali na questão, no item da questão? Ou vocês vão no chutômetro? Ou vocês... E aí eu falo também a importância da leitura. A leitura ajuda muito nesse momento. Ela ajuda muito nesse momento. Mas se vocês perguntarem por que aquele que tem relação com aquela palavra, vocês me digam ali qual que é a regra. Eu posso dizer que vocês acertaram a questão por vocês lerem bastante. Mas se vocês falassem qual que é a regra que rege, provavelmente ali, desse pessoal que acertou, provavelmente 70% não vai saber o porquê. Eles vão saber que aquele que não tem nada a ver com aquela situação ou que tem relação. Mas qual é a regra que rege aquilo lá, a pessoa, muitas vezes a pessoa não consegue passar para o porquê que isso acontece. Emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição de conectores e outros elementos de sequenciação textual. A gente usa muito isso daí. E detalhe, meus caros colegas, detalhe, meus caros alunos. Se vocês dominarem, se vocês conseguirem ter esses elementos dentro da leitura de vocês, se vocês conseguirem fazer essa referenciação, essa parte de substituição, repetição de conectores e outros elementos, isso vai ajudar vocês na prova, isso vai ajudar vocês na redação. Isso vai fazer com que vocês economizem tempo, que evitem com que vocês fiquem repetindo a mesma palavra várias vezes, e vocês evitem de ser punidos pela banca examinadora. E aí a pergunta que eu faço para vocês: vocês conseguem, de forma clara, de forma objetiva, fazer essa diferenciação? Isso está aqui. Vocês conseguem, por exemplo, se vocês souberem o que significa essa e esta, vocês conseguem fazer a redação de vocês e vocês não conseguem ser punidos pela banca. Vocês vão passar em brancas nuvens e provavelmente o examinador não vai apenar vocês por causa disso. Acontece muitas vezes, por exemplo, o pronome demonstrativo esta, que está na linha 9, faz referência à palavra João, que está na linha 4? Certo ou errado? Aí vocês respondem aí, na mente de vocês. A palavra essa, que está na linha 2, faz referência à palavra dinheiro, que aparece na linha 10? Certo ou errado? Aí vocês estão com a resposta aí com vocês. Isso faz parte disso aqui, elementos de referenciação, elementos de substituição. Então, apenas para dar um pequeno exemplo do que pode acontecer na prova com vocês. Então, a minha intenção não é passar um conteúdo pesado, mas passar um conteúdo consistente para que vocês vejam e que vocês afiram aí dentro aí do conhecimento de vocês se isso está dentro daquilo que já está internalizado, daquilo que já está na massa do sangue de vocês, ou aquilo que é um conhecimento que vocês ainda precisam adquirir para poder fazer a prova com mais segurança. Então, é apenas exemplos aqui que a gente vai passando para que vocês possam aí ou ficar mais tranquilos ou se preocuparem aí e tentarem aí, correr ainda atrás desse conhecimento antes do dia da prova.